alimentar e comparação em crianças de criança com alergia alimentar e uma criança que não tem alergia alimentar. Isso. Eu acho esse o pior fator, a comparação, porque as mães e pais de crianças com alergia alimentar geralmente participam de grupos. Então, parece que entrou no grupo tem seu lado positivo, porque a troca de experiência, né, favorece você olhar para a situação e dizer, poxa, eu não estou sozinha nisso. Mas também tem seu lado negativo, se a pessoa não tiver segurança de que está no caminho certo, de que está sendo bem acompanhado, de que está fazendo a coisa certa, porque vai sempre achar que a grama do vizinho é mais verde. Quando na verdade A dele tá tá tudo bem com você também. Ah, mas ele come um prato inteiro e meu filho só come metade de um prato. Tudo exatamente. bem também se ele só come metade de um prato. Tem muitos outros aspectos para serem avaliados. Muitas vezes a família chega, ah, mas ele não come nada. Criança com alergia ou sem alergia, ele não come nada. Quando você vai ver, a criança é bem nutrida. Ah, doutora, mas ele come muito pouco. É um pouco o que é suficiente para paciência. Como você era na idade dele? Será que você de repente também não tinha essa constituição? Ele está dentro da curva, está tudo normal, está crescendo bem. Então, se ele comesse pouco e o pouco é suficiente para ele, está tudo bem. Não precisa comparar ele com o outro coleguinha da mesma idade dele. Exatamente. E aí, isso na verdade, é resolvido pela análise das curvas de crescimento, né? Quando a gente olha a criança por ela, sem comparação com outras crianças que possam estar ao redor. É. E aí tem uma história engraçada que uma vez uma mãe, nada engraçado, né? Meio trágico cômico, na verdade. É aquela história de seria cômico se não fosse trágico. Eu estava conversando com uma mãe uma vez e ela falou que estava tendo dificuldade de conseguir o leite para o filho dela. Porque a pessoa que estava fazendo a avaliação do processo dela tinha justificado que a alergia alimentar não era um quadro que tinha risco nutricional, um risco, é risco à saúde, né? Risco à saúde dele. Estava conversando com ela justamente essa questão. Porque, na verdade, a partir do momento da suspeita diagnóstica de alergia alimentar, a gente tem que entender de que há um risco embutido aí. Porque você Sim, substituir uma alternativa, se não houver um acompanhamento, esse risco passa a ser sim, possa trazer uma consequência, né? Deixa de ser risco para já ter ocorrido o fato. sim. E vem uma chamada que é importante fazer. A partir do momento que seu filho tem um comprometimento, um quadro de alergia alimentar, o acompanhamento dele é extremamente necessário. Porque não é só substituir ou retirar a proteína alergênica, você precisa substituir de forma adequada.